Livro do profeta Oséias, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 a 11 e também versículo 1 do capítulo 2, tá? Oséias 1, de 1 a 11. Então, vamos ler a passagem, esse livro que ele tem a nos dizer através dessa mensagem. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filho de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não o salvareis pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Pois, depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor: põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, como que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai o vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, está orando a Deus. Pai, eu te agradeço pelo teu santo amor. Eu te agradeço, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor nos proporcionou, onde as tuas misericórdias se renovaram. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, debaixo do teu paternal cuidado, e o Senhor há de falar aos nossos corações com a tua palavra, Senhor. Não deixe que nada e nem ninguém, Senhor, atrapalhe essa comunhão. Encha-nos com teu Santo Espírito, Senhor. Usa-me para a tua glória, que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, por intermédio do teu Santo Espírito. O teu Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem resistiu ao Senhor, ó Pai? O Senhor é todo-poderoso. A tua palavra é poderosa. O Senhor tem todo o poder, toda a grandeza, toda a majestade. Nós confiamos inteiramente em ti, Senhor. Esteja no nosso meio, fale aos nossos corações, nos confere sabedoria, ó Pai, ao ponto de aplicarmos tudo que vai ser dito em nossos corações e nunca nos esquecermos das palavras grandiosas que o Senhor tem a nos dizer, Senhor. Precisamos de Ti, precisamos da Tua presença, sem Ti nada podemos fazer,
Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Senhor, então ajude, fale aos nossos corações, toque na nossa mente, ó Pai, mude as nossas convicções, os nossos pensamentos, ajude-nos, Deus, através dessa palavra, a ter um desejo, sentimento, inclinação, mais e mais por Ti, pela Tua presença, querer mais de Ti, desejar o Senhor. Ajude-nos, Deus, ajude nas nossas limitações, ajude na nossa incredulidade, aumenta a nossa fé em Ti, precisamos da Tua presença, Senhor. Que nada e nem ninguém atrapalhe essa reunião, que nada e nem ninguém, ó Pai, atrapalhe este culto, que seja o Senhor falando aos nossos corações. Eu peço isso em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso único, eterno e suficiente Salvador. Amém e amém. Amém. Bom, irmãos, então, aqui, profeta Oséias, nós sabemos aí que o profeta Oséias era contemporâneo, coevo aí do profeta Amós, profeta menor, eles vão dizer, né, por causa do conteúdo do seu livro, a extensão do seu livro é menor, por isso que Oséias é descrito ali como um profeta menor. Oséias foi profeta no Reino do Norte, Reino de Israel. Ele profetizou ali durante o longo e período extenso reinado ali de Jeroboão, que governou ali Samaria durante 41 anos. O mais longo reinado do Reino do Norte. Então esse império, esse reino, era composto por aquelas 10 tribos divididas entre Israel e Judá. Que tribos são essas? Ruben, Simeão, Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gate, Asser, Efraim e Manassés, que romperam, cortaram laços com a dinastia davídica e formaram ali então o Reino do Norte. O Reino do Norte, cuja capital veio a ser Samaria. Esse reino, sob o comando de Jeroboão, chegou ao ápice, ao cume, ao apogeu, à plenitude, no sentido econômico, no sentido político e no sentido governamental. Não por mérito, não por competência, não por esforço nenhum de Jeroboão, mas porque durante as fronteiras havia paz, tranquilidade, e os grandes impérios da época não estavam erguendo suas bandeiras para batalhar, para guerrear, nem a Síria, nem o Egito, nem a Babilônia, durante esse período. Então houve um grande período de prosperidade, bonança entre os muros de Israel. Houve paz nas fronteiras, mas, porém, depois da morte de Jeroboão, Israel entra num declínio, numa derrocada de conspiração, de apostasia e de miséria. O que é que acontece com esse povo? O povo busca ajuda, alento aonde? No norte, com a Síria. Esse povo também busca ajuda, alento para suas enfermidades, que eles estavam passando na época. Aonde também? No sul, com o Egito. Tá? Chegando a esses 2 grandes impérios da época, mas eles não puderam ajudar, esperando que eles pudessem trazer uma saída, uma solução para os seus problemas, para as suas dificuldades internas. E ao longo do livro, o profeta nos mostra os inúmeros revés, empecilhos e contradições que aborda, relata ao seu povo. Nós aí vamos captar e entender o que aconteceu de mensagem, de recado a Deus a essa nação. Então isso a aspecto de introdução é essa situação do povo de Israel. Então Oséias vai dar alguns diagnósticos de como estava a situação do seu povo, tá? Primeiro, a solução, o meio, a saída que Israel buscou, alcançou na política externa, não trouxe resultado, resposta para os seus problemas. Capítulo 5, verso 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, o que eles fizeram? Subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao principal rei que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. O que é isso? Os problemas, os infortúnios de um povo, de uma nação, principalmente que essa nação cujo Deus é o Senhor, não podem ser sanados, sarados, resolvidos, ajustados apenas com socorro político, com as potências mundiais, com uma melhoria econômica. O obstáculo para essa nação é mais profundo, é mais agudo, é mais grave, requer o quê? Uma solução, um meio mais profundo. Que meio é esse? Espiritual, divino.
Então, a solução para esse povo não adiantaria buscar meios econômicos, uma melhoria econômica, buscar recursos fora do seu país, sendo que o problema deles era a causa do problema deles era espiritual, interna, profunda e dentro dos corações dele. Eles não encontraram saída na Síria, pelo contrário, a Síria, quem no ano 722 sitia, toma Samaria e leva o povo de Israel para onde? Para o exílio. Segundo diagnóstico que Oséias dá, Oséias narra que as coisas estavam indo de mal a pior com o povo de Israel. Capítulo 4, versos 1 e 2. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda, o Senhor tem um conflito com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é o quê? Perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Isso não é uma notícia atual, era o que estava acontecendo realmente há 700 anos antes de Cristo. Isso não é novo, e sim a raça humana rebelada contra Deus, promovendo todo tipo de pecado, amotinada contra Deus, revelando o seu próprio coração e fazendo as suas próprias vontades, os desejos do seu próprio coração. Não obstante, essa nação estava o que prevalecia diante dessa nação, cujo Deus havia escolhido, era mentir, perjurar, matar, furtar, adulterar e arrombamentos, homicídios sobre homicídios. A atual nação nossa está do mesmo modo. Terceiro diagnóstico que Oséias vai dar para essa nação. Essa crise que acomete ali o povo de Deus no passado, afetou até mesmo o quê? A ecologia, o ecossistema, a natureza. Capítulo 4, verso 3. Então olha só o vício, a força que tem o pecado. Por isso, por causa do pecado de vocês, da conduta de vocês, do modo que vocês vivem, por vocês mentirem, matar, furtar, adulterar, fazer todo tipo de torpeza, homicídios, vontade de seus próprios corações. Por isso, devido à atitude, o desejo do coração de vocês, a terra está aflita, a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, abate. O que é isso? O que está querendo dizer? Os animais do campo, as aves do céu e até os peixes do mar estavam perecendo. Então a crise atinge o desequilíbrio, o pecado deles atinge um ápice. O ar, a terra, o mar, o cosmos, a natureza, o firmamento, o biossistema esmorece, decai, mingua por causa do pecado, da transgressão, da ofensa que eles estavam diante do seu Deus. Não obstante, o próprio apóstolo Paulo vai escrever isso em Romanos 8, capítulo 22, porque toda a criação geme como uma mulher em trabalho de parto, esperando a expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Essa era a situação da nação. Até o cosmos, até a natureza estava sendo afetada. Olha só a força, o vício que tem o pecado. Quarto diagnóstico que Oséias vai dar a esse povo. E o principal, o mais conhecido, porque as pessoas falam do livro de Oséias, mas citam mais somente esse texto, né? A ignorância, a falta de conhecimento de Deus. Capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído, assolado, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Capítulo 4, verso 11, a sensualidade, o vinho, o mosto tiram o entendimento, tiram a compreensão. Capítulo 6, verso 6, pois misericórdia, compaixão, piedade com o seu próximo, é isso que eu quero, Deus vai dizer para eles, e não sacrifícios. Não adianta o louvor, o engrandecimento dos seus lábios, eu quero piedade, eu quero compaixão com o seu próximo, vocês não têm isso. E o conhecimento de Deus, o conhecimento verdadeiro de Deus, mais do que holocaustos. Era um povo religioso, zeloso, devoto, frequentava os templos, mas não se relacionava, não se dedicava, não conhecia a Deus nas entrelinhas, não tinha uma íntima comunhão com ele, não sabia realmente o que Deus requeria do seu povo. De verdade, tinham tudo a seu dispor. Era um povo que tinha tudo em seu próprio benefício. Quais são os benefícios que esse povo tem? Eu já citei isso.
eram israelitas, a eles pertenciam a adoção, foram escolhidos, separados por Deus, a eles pertenciam a glória, a manifestação visível de Deus, a eles pertenciam as alianças, a eles pertenciam a lei, a eles pertenciam os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, deles descenderia o Cristo. Mesmo assim eles se perderam, decaem, sofrem por falta de conhecimento, do saber de quem é esse Deus e o que Ele requer do seu povo. Talvez a gente esteja na mesma situação, no mesmo modo, na mesma conjuntura. Não sabemos, enxergamos, atinamos o que Deus realmente requer de nós. Você acha que Ele quer seu louvor? Você acha que Ele quer a sua bateção de palma, a sua emoção? Faça uma reflexão. Misericórdia quero, compaixão, amor com o seu próximo. E não sacrifício. Esse é o quarto diagnóstico. Mas tem mais, quinto diagnóstico que Oséias vai colocar aí diante do seu povo. Esse povo era instável, inconstante. Olha só, talvez há pessoas assim aqui, pessoas instáveis, inconstantes, volúvel, oscilante. Numa hora está bem, na hora está ruim. É a pessoa bipolar, às vezes ela está feliz, quer muito a Deus, na hora quer jogar tudo pro ar. Enfim, capítulo 6, verso 1, palavra deles, do povo diante do seu próprio Deus. Então, visto que eles estavam em pecado, visto que Deus não estava respondendo eles, visto que a situação econômica do país estava decaindo, ficando cada vez mais fraca, o que esse povo começa a fazer? Aí eles começam a buscar Deus. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Quer dizer, agora que as coisas começaram a apertar, agora ele vai voltar para Deus. Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. A pergunta que eu faço é, eles retornaram? Eles voltaram para Deus? Eles volveram para o Senhor? Eles se entregaram inteiramente para Ele, de todo o coração, de espírito em verdade? Se arrependeram dos seus pecados? Se humilharam diante da presença do Senhor? Fizeram isso? Não. Olha que o próprio Senhor vai responder para eles através do profeta Oséias. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor, o vosso sentimento, o emocionalismo de vocês é como nuvem da manhã, é como orvalho de madrugada, que logo cedo passa. Vocês não têm constância, vocês não têm, vocês são oscilantes, vocês são inconstantes, vocês são volúveis, vocês não me amam verdadeiramente. Um relacionamento com Deus emocional, sem constância, sem persistência, fictício, aparente, sem firmeza, apenas na hora da crise, apenas na hora do aperto, apenas na magrela, apenas na luta. Eles se voltam para Deus. Quando o apuro, a dificuldade, a escassez passa, se ignora, se rejeita, se esquece de quem é esse Deus. E o amor deles é curto, fugaz, momentâneo, breve. Era um povo instável. Mas não somente isso. Oséias vai dar um sexto diagnóstico. Um povo mundano, depravado, perdendo a sua identidade. Capítulo 7, verso 8. Efraim, que é um eufemismo para Israel, se mistura, se liga com os povos pagãos. É um pão que não foi virado. E eu te pergunto, o que isso significa? Não serve para nada, não tem valor nenhum, insignificante, fútil, não serve para nada. Você já comeu um pão queimado? É isso que o mundanismo faz, torna a pessoa, torna esses homens, torna nós nulo, dispensável, inútil para Deus. Ou você adere a Deus e deixa-se enredar pelo seu amor, pela sua palavra, pela sua compaixão, ou você é inútil, desprezível, irrelevante para Deus. O povo de Deus tem uma identidade, o cristão tem uma identidade. Ou ele influencia, ou ele não serve para nada. Vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, se não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. 7 diagnóstico que Oséias vai dar para esse povo. Corrupção e imoralidade. Capítulo 9, verso 9. Muito profundamente se corromperam. Como nos dias de Gibeá, o Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados deles. O que é isso? Esse povo foi pior que as nações pagãs. Os atos violentos, abusivos, degradação moral, está lá em Juízes 21, 25. O que ele vai dizer lá? Cada um fazia o que achava mais reto, o que considerava, o que pensava no seu próprio coração. Imagina uma pessoa sem lei, um homem sem lei, o que ele é capaz de fazer?
Você nem imagina o que um homem é capaz de fazer. Você não imagina o que um homem é capaz de fazer. Não segundo a palavra de Deus, mas segundo os seus próprios desejos, segundo a vontade do seu próprio coração, segundo o coração deles. Cada um fazia o que achava mais reto, o que considerava mais reto. Olha só, o que ele achava que era reto. 8º ponto, diagnóstico, que Oséias vai dar: apostasia. Capítulo 11, verso 7. Porque o meu povo é inclinado, tendido a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. O que é isto? Esse povo está inclinado, pendido, predisposto a desviar-se, a apostatar, a pecar, a adulterar. A afeição, o zelo que eles tinham por Deus era nulo, era insignificante perto dos desejos e dos anseios do seu próprio coração. O pecado falava mais alto, a apostasia, a idolatria falava mais alto no coração deles, a sedução era mais forte, eles eram mais habituados para isso. E não é isso também que o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos 8,13? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, o que vai acontecer com você? Vivereis. 9º diagnóstico que Oséias vai dar para esse povo, e o último: eles eram idólatras. Capítulo 13, verso 12. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obra de artifícios, e dizem: sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. Olha só, a que ponto esse povo chegou? Imagina uma imagem de escultura e sei lá, beijar ela. É o que acontece hoje, né? É normal, hoje está acontecendo isso. Beija a imagem, minha santinha. O povo estava fazendo isso nessa época. Por que isso? Lembra lá, Jeroboão I se rebela, se revolta contra quem? Contra Roboão, filho de Salomão, causando aqui um siso, provendo ali uma divisão, uma partilha ali de Israel em 2 reinos. Nós vimos isso, os 10 tribos no reino de Israel e 2 no reino de Judá. Quando ele assume o reinado, Jeroboão lá em 1 Reis capítulo 12, ele manda fazer o quê? Ele ergue 2 bezerros de ouro e coloca um aonde? Um em Betel e outro aonde? Em Dan. E diz ao seu povo: não precisam mais ir a Jerusalém, não precisam mais adorar a Deus de Israel. Agora nós temos os nossos próprios deuses, nós temos os nossos próprios templos, nós temos as nossas próprias liturgias. E todos os 19 reis em 8 dinastias, desde 931 a.C. a 722 a.C., quando a Assíria levou esse povo para o exílio, todos eles atinaram, dirigiram-se, andaram no caminho de Jeroboão I. Que caminho é esse? Adorando imagem de escultura, um Deus segundo o coração deles, um bezerro de ouro, desagradando a Deus. Todos eles adoravam, cultuavam, idolatravam os bezerros de ouro. Mas no tempo do período ali de Acabe, a dinastia mais perversa ali do governo do reinado ali de Israel, se introduz o que? Além do bezerro de ouro. O que se introduz ali? O culto a quem? A Baal. Introduz o culto a Baal. E os profetas daquela época de Deus estavam sendo o quê? Atormentados, perseguidos e mortos pela fúria de Acabe e Jezabel. Então Deus havia falado de tantas vezes, Deus havia falado por tantas maneiras, Deus havia levantado Amós para denunciar o pecado, a transgressão, a ofensão dessa nação. Agora ele levanta alguém aí, Oséias, não para trazer somente uma mensagem para a nação, mas para ser a mensagem para essa nação. E interessante porque Deus sempre trata o seu povo ali, os seus escolhidos, como uma relação conjugal. Está lá em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo vai falar disso. Tem essa passagem aqui do livro de Oséias que é muito mais clara em relação a isso. Que relação conjugal é essa? Deus é o quem? O marido, um eufemismo também para Cristo. E o seu povo quem? É a esposa, que somos nós. O problema ali é o quê? Que Israel era uma esposa como? Desonesta, traidora, infiel ao seu marido. O que Deus faz agora diante de uma esposa desonesta, infiel, traidora? Deus dá uma ordem a Oséias, uma ordem bem difícil. Você vai se casar com uma mulher de prostituição e você vai ter filhos com ela. Você vai ser a mensagem, o recado para essa nação. E esse povo não consegue ouvir. Esse povo agora precisa ouvir e ver diante da tua própria vida, Oséias.
Então, aí observando aí, diz as escrituras que Oséias vai e se casa com Gomer, capítulo 1, verso 3. Foi, pois, Oséias, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então aí, essa primeira passagem, capítulo 1, verso 3, fica claro, nítido, que o primeiro filho primogênito era realmente de Oséias. Você vai falar que os outros não eram? Nós vamos ver, observar isso agora. Então, o primogênito era realmente o filho de Oséias e Gomer. Quando nasce o menino, Deus diz o que, Oséias? O nome desse menino será Jezreel. A palavra semeou, plantou. O que significa? Jezreel foi o quê? O lugar do quê? De uma chacina, onde a dinastia de Acabe foi eliminada por Jeú, em 2 Reis 9, 2 Reis capítulo 15. Então, o nome dessa criança, Oséias, que você teve, o nome do seu primogênito será Chacina. Agora imagina Oséias andando com essa criança no meio da nação. Oséias, teve um filho agora? Tem? Como é que é o nome desse filho? Chacina. Chacina? Chacina, porque é isso que Deus vai fazer com a nação se vocês não se voltarem para Ele. Segundo, esse nome é o nome que Deus deu a essa criança. Isso vai acontecer com Israel se o povo não se regressar, não voltar, não retornar para Ele. Mas quando Jezreel foi desmamada, verso 6, tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E aí não consta agora que essa menina é de Oséias, só diz que ela deu à luz. Preste bastante atenção. Se nós observarmos o contexto, nós vamos ver que realmente esses outros 2 filhos não é filho de Oséias mesmo, é filho de prostituição da sua mulher. Então ela deu à luz. Pelo contexto do livro, a menina já era resultado, fruto do adultério, da infidelidade de Gomer. E quando a menina nasce, Deus diz ao profeta, coloca o nome dela de desfavorecida. E esse nome foi dado a essa criança porque Israel não contará mais com o favor, com a graça, com a benevolência de Deus. Mesma forma, imagina Oséias saindo com a sua segunda criança, atravessando, andando diante de todo o povo de Israel. Qual é o nome da sua filha, Oséias? Desfavorecida. Nome diferente, porque é isso que Deus vai fazer. Essa criança tem esse nome porque não contará mais com o favor, com a benevolência, com o amor de Deus sobre vocês. Vocês não acreditaram no que o profeta Amós disse, vocês não acreditaram no que eu estava dizendo para vocês, então tem que mostrar para vocês. Vocês perderam o favor de Deus. E se vocês não se arrependerem, Jezreel, Deus, se vocês não se voltarem, não se regressarem, não se atinarem diante de Deus, Deus vai fazer uma chacina com vocês. Verso 8. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu ele e deu à luz um filho. E também não consta que é de Oséias. E pelo nome que Deus vai dar a essa criança, parece mesmo que não era filho de Oséias. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe, coloca o nome de não meu povo. Por quê? Porque vós não sois meu povo e nem eu serei o vosso Deus. Olha a delegação, a declaração, a insatisfação de Deus com o seu povo, que era infiel, idólatra, corrupto. Todo pecado traz consequência, todo pecado, toda transgressão traz consequência. E uma das consequências que o profeta Oséias está dizendo aqui, vocês não serão mais chamados meu povo, vocês não são mais os meus escolhidos. Olha as consequências, as vossas iniquidades fazem o que? Separação, divisão, afastamento entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto. O que é isso? O pecado tem poder de escurecer, cegar a nossa mente, de tapar os nossos ouvidos, como está lá em Isaías 59, 2. Porque os vossos pecados, encobrem o vosso rosto de vós, para que não vos ouça, também não vejo. Pelo que quando estendeis as mãos, orando, vocês clamam, pedem a mim, oram diante da minha presença, suplicam, escondo de vós os olhos. Sim, e quando se multiplicam, redobram ainda mais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de pecado, e as vossas mãos estão cheias de sangue, de iniquidade. Isaías 1, verso 15. E o pecado traz uma consequência drástica, grandiosa para o povo de Deus. Mas não somente isso, diz a Bíblia que depois que a não meu povo, a filha mais
menor aí, que estava com Oséias e Gomer, quando ela foi desmamada, Gomer saiu de casa. E ela abandonou seu marido. Mas ela não saiu de casa para passear, para fazer uma viagem pitoresca, para tirar umas férias, para querer ficar um tempo. Vou ficar na casa da minha mãe, não quero ficar mais com você não aguento mais você. Vou ficar um tempinho lá na minha avó. Não, ela saiu de casa para quê? Para viver um prostíbulo religioso da época, para ser uma prostituta, para ser uma meretriz e também uma concubina, prostituta cultual, para se envolver, se enredar nos pecados mais degradantes, difamatórios, vergonhosos, humilhantes da época. Essa mulher abandona, deixa sua família, deixa os seus filhos e vai entregar-se, satisfazer nos seus próprios prazeres, vai satisfazer o desejo do seu próprio coração, vai completar tudo que o seu coração deseja, tudo que os olhos dela, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a ostentação dos bens, tudo que provém do mundo ela quer. Ela se entrega para isso, para ser uma prostituta cultual, para se envolver, se enredar nos pecados mais degradantes. Oséias fica sabendo posteriormente aí que ela passa necessidade, que essa mulher, a qual saiu da casa dele, negou a família dele, negou os filhos que ela estava dentro da casa, essa mulher está passando necessidade, está passando uma dificuldade, um problema, uma escassez. O que ele faz? Ele compra tudo, ele compra tudo que é de bom para ela, tudo que é de bom, tudo que ela carecia, tudo que ela precisava, e levava para ela, para que ela não ficasse na miséria, para que ela não perecesse, para que ela não morresse. Mas, porém, quando Gomer recebe os presentes de Oséias, que presentes são esses? O trigo, o vinho, o óleo, a prata, o ouro, as riquezas, as bênçãos, a provisão. O que ela faz? Ela atribui, confere, refere tudo isso a quem? Ao seu amante. Ela atribui tudo as bênçãos, tudo, ela está passando fome, necessidade. Foi dado o presente, foi dado os recursos para ela. Ela não quis atinar de quem ela recebeu disso, mas ela atribui tudo isso aos seus amantes, ao seu amante, aos amantes cultuais, a Baal. Tudo isso a Baal, e vira as costas para Oséias, despreza Oséias, ignora ele, evita ele. Está lá no capítulo 2, verso 8. E Oséias, além de ofendido, massacrado pela transgressão e infidelidade da sua esposa, ele também é rejeitado, desprezado, esnobado pela sua própria esposa. A situação de Gomer é tão terrível que ela começa a ser apenas um objeto, um instrumento, um roto de prazer, de satisfação dos homens chamados religiosos, entregues aos cultos cultuais, às orgias profanas, a adoração a Baal. Ela está entregue a esses homens, ela está usada somente como um objeto, um instrumento, um roto para isso. Ela está gasta, ela está acabada, ela está usada, ela está envelhecida. Quando de repente ela não serve mais para nada, somente nem mais como uma prostituta, ela não serve nem como uma meretriz, ela vai ser vendida no mercado, como uma escrava, como uma serva para trabalhos forçados. Quando ela está sendo levada para ser vendida como escrava, Deus dá uma ordem a Oséias: vai lá, compra essa mulher. Agora imagina comigo aqui um pouco, imagina Oséias entrando nesse leilão, dando o maior lance e comprando Gomer. Agora, quando ele compra, quando ele dá esse recurso, quando ele paga ela é o que agora? Sua propriedade, ela é sua posse, ela está sobre o seu domínio, ela é escrava de Oséias. Talvez agora, como a maioria dos homens hoje, ele poderia ter a chance de quê? De retalhar ela. A chance de quê? De humilhar ela em público. De dizer: eu te avisei, você é tola, você é estúpida, você é uma vergonha. Eu poderia lavar a minha honra agora aqui, poderia matar você na frente de todos, poderia matar você em público, você me traiu, você teve filhas de adultério, ainda largando toda a sua família para morar com esses prostitutos cultuais. Você é uma tola, estúpida, você não serve para nada, você está gasta, você está usada. Mas diz a Bíblia que ele faz algo diferente.
Diz a Bíblia que quando ele compra essa mulher gasta, usada, acabada pelo pecado, como um marido que ainda amava, prezava, gostava, estimava, bem queria sua mulher, ele abraça essa mulher, ele acolhe junto ela e contém em seus braços e diz: Gomer, eu te amo. Gomer, eu te amo e eu vou me desposar com você para sempre, com justiça, com benignidade, com misericórdia. Gomer, você é valiosa para mim. Gomer, você é importante para mim, você é amada para mim. Eu amo você, Oséias 2,19. E isso é nessa conjuntura, é nesse cenário, é diante desse acontecimento que o profeta volta para a nação de Israel. É assim que Deus ama vocês. É assim que Deus te ama. Ele te ama apesar da sua infidelidade, a despeito das suas falhas, e não obstante da dureza do teu coração, apesar da sua obediência, apesar da sua omissão. Deus ama você de maneira insondável, incabível. Você não fez nada, você não fez absolutamente nada para o Senhor amar você, se entregar por você, nada. Assim como Gomer, éramos infiéis, duros de coração, desobedientes, omissos, orgulhosos, presunçosos, atribuímos tudo que nós ganhamos à nossa consciência, à nossa sabedoria, o meu saber, a minha aptidão, a minha inteligência. Você é um tolo. É Deus que te deu tudo, Ele te deu tudo. Romanos 5,8, mas Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo Paulo vai dizer: o amor de Cristo nos constrange, Ele nos compra por um valor incomensurável, desmedido, infinito, para dizer que Ele te ama, Ele quer você bem, Ele quer te salvar. Independente onde você passou, eu não conheço a sua história, irrelevante o quão longe você foi, a despeito de quão profundo você caiu, independente do seu passado. Mas se você até hoje, mesmo conhecendo a verdade, rebelou-se contra Deus, foi infiel a Deus, andou por caminhos tortuosos, foi omisso, ausente, desleixado, caiu no pecado, se até hoje você não voltou o seu rosto para Deus, para reconciliar-se com Ele, lembre-se, recorde, memorize, coloque na sua mente: o Senhor te ama e Ele está pronto para te restaurar, te levantar, erguer a sua vida. Ele está pronto para te perdoar você, mudar a sua página. Essa página é transitória, momentânea, temporária. Isso é temporário na tua vida. Se você não quer Deus, se você quer fugir da presença de Deus, isso vai passar, porque não tem como resistir à vontade do Senhor. Ele vai te trazer, Ele vai te arrastar novamente para Ele. Lembre-se disso. Nessa noite Ele quer te abraçar, Ele quer te acolher com um abraço de graça, favor, misericórdia. O próprio Deus, no capítulo 14 aí de Oséias, verso 4, olha o que Ele vai dizer ao seu povo: mas Derek, o Senhor me ama, e agora o que eu tenho que fazer? Oséias 14, 4: curarei, sararei, tratarei a sua infidelidade. Mas o que eu preciso fazer? Ele vai curar você. Ele vai... Meu Deus do céu. É Ele que vai tratar, curar, sanar a tua infidelidade. Você é desleal. Você quer fugir da presença de Deus. Você é omisso. Você não quer Deus. Ele vai tratar isso. Ele vai mudar isso. Mas nada. Olha só que interessante. Eu curarei a sua infidelidade, a sua deslealdade. Você não consegue, você não atinge, mas eu farei isso. Como você pode dizer isso? Ele vai continuar no texto: eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou, se aplacou deles. Ele vai fazer isso. Olha só como você entende que a salvação não é mérito nenhum do homem, nenhum. Deus chama, clama, chama a infidelidade ali de doença, porque olha só, curarei a sua infidelidade, é uma doença. Se você é infiel, você está doente, e você precisa ser curado, e Deus vai curar, vai sarar, vai sanar isso.
Deus chama a infidelidade de doença que precisa ser curada, transformada, sarada. É uma doença. Uma pessoa que é infiel, intolerante a Deus, ela está doente. O pecado é uma doença. E Deus está aqui nessa noite para curar, cicatrizar, reparar toda a nossa deslealdade, toda a nossa infidelidade. E principalmente aplacar, mitigar, tirar a sua ira de nós. Eu, o Senhor, é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Jeremias 29, verso 11 e 14. Você sabia que esse texto aqui é uma promessa? Deus está prometendo isso aqui para o seu povo? Deus ainda promete mais. Oséias 14, verso 5. Serei para Israel como um orvalho refrescante, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro no Líbano. O que ele está querendo dizer aqui? Ele vai restaurar a nossa sorte, renovar as nossas vidas, reforçar a nossa alma, trazer verdor, sentido para o nosso viver. Ele está prometendo isso. Lembra lá também Salmos 1, verso 3? É como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. É Deus que vai fazer com que você floresça e dê muito fruto, 30, 60 e 100 por um. Deus vai fazer isso. Não só restaurar, revigorar, mas fazer florescer, frutificar, evoluir, dar beleza, dar sentido, dar pureza, dar piedade, dar sentido na vida. Você não precisa... Será que essa roupa está me incomodando? Será que essa roupa... Não precisa disso, você já vai se sentir incomodado. Você não vai querer vestir esse tipo de roupa. O coração está sendo mudado. Você não vai querer tomar esse tipo de atitude. Você não vai querer tomar esse tipo de rumo, de caminho. Você não vai querer falar esse tipo de palavra torpe. A sua boca, o que vai sair, a boca fala do que o coração está cheio. É só observar. Senta 5 minutos com uma pessoa, observa o que ela fala. Você vai ver o que está dentro do coração dela. É simples. Não precisa querer saber da vida da pessoa. É só sentar 5, 10 minutinhos com a pessoa. E essa mudança de palavras, de atitude do que está dentro do coração, quem vai fazer isso? É Deus. Ele vai fazer isso. Consequentemente, você vai se sentir constrangido de tomar de qualquer tipo de atitude, porque é Ele que vai restaurar a nossa sorte, é Ele que vai renovar as nossas vidas, é Ele que vai renovar as nossas, nos dar força, mudar a conduta, os nossos pensamentos e a atitude do nosso coração. Serei para Israel como um orvalho refrescante. O que é isso? Diante disso, Israel florescerá como lírio e lançará as suas raízes como cedro no Líbano. Vai atingir muitos lugares com isso. Qualidades, atributos que são peculiares, exclusivos, únicos, exclusivamente de quem? Você tem esse tipo de atributo? E eu sou assim, eu sou bom, Você não tem nada. Deus conferiu isso para você. Lembre-se disso. Mas Deus promete mais, não é somente isso. Fazer do seu povo uma bênção. Capítulo 14, verso 7. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho e do Líbano. O que é isso? É um reflexo, um eufemismo aí. Porque com a vida mudada, a vida transformada, ele vai ser exemplo para as outras nações. Nós, igrejas, trazemos o traço, a sombra, o vestígio da restauração de Deus sobre as nossas vidas, que estão para aquelas pessoas que estão desesperadas, desiludidas, sem esperança neste mundo. Os que já vieram e viram, voltarão. O texto vai dizer aí, Deus vai fazer da igreja uma bênção, um instrumento, um artifício poderoso em suas mãos, uma agência missionária que leva a sombra, a mensagem, o alento de esperança, de salvação para os povos mais longínquos, mais distantes, que ainda não foram alcançados. É isso que ele está querendo dizer no texto aí. As qualidades, isso que ele vai fazer, e o meu povo será uma bênção. Vai atingir esses tipos de pessoas, todo tipo de pessoa. Então, é isso que ele está dizendo.
Esse é um dos benefícios que Deus vai promover e promete a nós e ao seu povo, por Ele ter os amado. Então hoje é um dia de reconciliação. Hoje é um dia de aproximação, de ajustamento com Deus. A Bíblia diz que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, mas confiou o ministério da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. 2 Coríntios 5, versos 19 a 21. Então, portanto, não despreze o tempo oportuno de Deus, o tempo da graça e da misericórdia de Deus, o tempo de você voltar-se para Deus com todo o seu coração. Deus ama você incondicionalmente. Você não imagina a extensão, a grandeza do amor de Deus sobre a sua vida. Nós sabemos, estamos calejados que Deus é justiça, mas Deus ama você. A despeito de quem você é, a despeito das suas atitudes, a despeito de tudo isso, Deus ama você. E Ele quer que você se reconcilie com Ele. Ele deu, no livro de Oséias, capítulo 14, Ele vai dar alguns requisitos para isso. Volte-se, clame com arrependimento, reconheça os seus pecados, reconheça a dureza do seu coração, volte-se para Deus. Por isso que os textos vão dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto. Perverso, deixe o seu caminho, iníquo os seus pensamentos, volte-se para Deus, porque o Senhor é rico em perdoar. Volte-se para Deus, ainda tem tempo. Lembre-se, olha só, Gomer era desprezado, já era inútil, não tinha mais valor nenhum, e Deus, Oséias amou essa mulher. Da mesma forma, você lembra lá quando o apóstolo Paulo vai dizer: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja? Será que quando acontecesse isso aqui conosco, será que é dessa forma que você amaria a sua esposa? Se a sua esposa saísse para fazer todo tipo de desejo e satisfação do seu coração, qual seria a sua atitude como um homem? Lembre-se disso, o Senhor nos amou com um amor infindável, insondável, grandioso. Demonstre, revele esse amor com o seu próximo e principalmente com a sua esposa e com o seu esposo. Amém? Vamos orar a Deus.